Fala pessoal, o GM Vendro aqui, lá vamos nós para mais um episódio da nossa saga, agora na busca do top 5 do mundo de partidas rápidas no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar o nosso episódio de hoje. Primeiro aquele confere no ranking, né? Estamos ali com 2.760, número 1 ali no ranking do Brasil e número 8 no ranking do mundo ali nas partidas rápidas. Teve o cara que jogou umas partidas ali, ele acabou empatando comigo, tá, os dois com 2.760. Vamos ver se conseguimos voltar ali pro top 7. Bora lá, bora começar aqui esse nosso episódio de hoje. Antes de dar início aqui, recado importante para você que quer melhorar no xadrez, quer se tornar meu aluno, chegou aí o melhor momento do ano, pois vai começar nessa sexta-feira às 8 da manhã a Black Friday da Chessflix. Você vai poder se tornar aluno nesse primeiro lote da Black Friday, que é a melhor condição, que basicamente você vai ter acesso a tudo que já foi produzido na história da Chessflix. Então todas as trilhas de treinamento, todos os cursos do nosso time de grandes mestres, aulas ao vivo, tudo isso reunido no nosso aplicativo com a direção para você evoluir mais rápido no xadrez. E o detalhe é que pelo menor valor da história, porque pelo preço de apenas um curso, de apenas um treinamento, você vai ter acesso a tudo, acesso total à Chessflix. Para você se tornar aluno, muito simples, basta você tocar no botão que está aqui na página, quero aproveitar essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp e aguardar até a sexta-feira às 8 da manhã, que você vai poder se tornar aluno por esse preço absurdo, que é o menor preço da história, beleza? Bom, vamos lá então, bora começar aqui com a primeira partida, vou lançar o desafio já. Então lancei o desafio aqui, 200 pontos para baixo, infinito para cima. Vou esperar aqui uns 20 minutos, vamos lá. Ó, dei sorte que acabou sendo rápido aqui. Dessa vez, vamos jogar aí contra um mestre nacional, que tem aí seus quase 2.600. E vamos jogar a siciliana com E6 com ele. Deixa eu ver se tá gravando tudo certinho, tudo certo, beleza. E ele veio aí com uma siciliana Alapim. Eu gosto de jogar essa variante com o cavalo F6. E agora vamos jogar D6. Bom, ele jogou a variante principal com bispo C4, vamos fazer bispo E7. Roque. Caramba, olha só, agora eu tô jogando com um cara de praticamente 2.600. Se eu ganho dele, eu ganho 4. Se eu perco 12. Não vai ser moleza subir esse rating aqui não, viu? Porque vai dando uma diferença muito grande, né? Então, basicamente, tem que ganhar todas as partidas. Jogar bispo B7. Aqui eu tenho que tomar de peão. Se tomar de bispo, acaba ficando bem inferior. Posição complicada essa. Uma posição bem complicada de se jogar. E agora, acredito que cavalo A6 é o lance para cavalo C7. Vamos lá, cavalo C7. É uma posição toda teórica, essa daqui. Uma posição muito sólida de brancas, extremamente sólida. Geralmente o branco fica com essa leve vantagem a partida inteira. Pois o problema que eu tenho é que apesar de ter o par de bispos nesse momento, meu bispo de B7 ele é muito passivo. E ele acaba trocando, né, um dos bispos, né, querendo levar para um final agora, que esse final seria muito sofrido de jogar de pretas. Eu vou tentar manter essas damas. Fazendo aqui o lance dama D7. Vamos tentar segurar um pouco mais as peças. E de novo ele quer trocar. A verdade é que ele quer trocar todas as peças para jogar um final de cavalo contra bispo, onde ele vai estar melhor. Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de final que pode entrar. Vamos ver como que eu evito esse tipo de coisa. Bom, vou começar jogando torre E8 para evitar dama E7. Ele queria jogar dama E7 para simplificar tudo. Agora ele está querendo jogar um cavalo G5. Eu vou fazer aqui F6 para evitar essas ideias. O cara escolheu a posição mais chata de todas, né? É muito chato jogar contra essa variante aqui.
Porque é isso, o branco fica com uma leve vantagem sem muito risco, né? A partida inteira. E eu tenho que ficar achando lances ainda, tomando cuidado com vários finais. Assim, não chega a ser uma posição tão perigosa, mas o que deixa a posição chata de jogar é esse negócio, que basicamente eu não tenho. É difícil eu criar alguma coisa na posição, né? Então a escolha é interessante aí na abertura por parte dele. Mas aqui depois de F6 eu controlo umas casas do cavalo. Eu tenho que jogar muito preciso essa posição para controlar esses cavalos. Se eu conseguir controlar bem os cavalos, pode ser que um dia eu tenha alguma chance aqui, né? Bom, tava pensando em cavalo E6, mas cavalo E6 eu tenho que lidar com dama G4. Eis a questão, como que eu posso progredir nessa posição aqui? Pensando em B5, A5 para B4, mas eu vou simplesmente abrir a... Nossa, é difícil criar contra-jogo nisso daqui, hein? Fosse bem desagradável de se jogar. Vou jogar G6. Esse meu cavalo ele fica muito mal colocado em C7 nessa posição, né? Eu tinha que melhorar essa peça. G6 é aquele lance que dá uma enfraquecida grande também na posição, mas eu tava querendo melhorar essa minha dama, fazendo dama F5, porque às vezes eu posso trazer o cavalo agora. Sabe, uma ideia também. Não, isso aqui não vai dar muito certo. Tava pensando em G5. Depende. Se o cavalo tiver em E6, eu posso começar a pensar nesse tipo de coisa. Vamos lá, vai ter que ser bem aos pouquinhos e tomando muitos cuidados essa partida. Porque depois de ter feito F6 e G6, eu enfraqueci consideravelmente meu rei, né? Meu rei ele fica bem mal nessa posição. Vamos lá. Não é tão simples dele progredir também, vai. Não é aquela posição que ele tem um plano tão claro para progredir. Pois eu controlei a casa E5, a casa do cavalo, o outro cavalo está com as casas controladas também. Apesar do meu bispo passivo, os cavalos não estão assim tão bem colocados, ele não tem um posto avançado para os cavalos, por enquanto. E é isso, se eu conseguir de repente chegar com um cavalo aqui em F4, eu perco uma peça. Porque se o cavalo chega em F4, né, numa posição como essa, ele tem G4 e o cavalo tá perdido, né? Então, o único plano ativo que eu tava conseguindo encontrar na posição, ele entrega uma peça. É, vamos ter que caprichar mais aqui. Eu acho que no fim ele vai acabar trocando tudo, viu? Jogar um torre por E8, torre por E8, torre E1, torre por E1, cavalo E1 e jogar essa posição. Ó, jogou diferente do que eu tava imaginando. Levou o cavalo para H4. Tá aí um lance que eu não tava esperando.
Entendi. Se eu jogar, por exemplo, dama D3 ou dama C2, ele quer voltar dama para F4, atacando meu cavalo. Não, mas não sei se é bom fazer isso também. Acho que estamos num dilema aqui, porque agora que eu percebi os perigos aí da posição. Não tão simples assim. Tô pensando em voltar a dama para D7. Esse cavalo G6, HG6, dama G6, RH8. Só tem uns cheques, né? Eu vou voltar essa dama para D7. Dama D3 ou dama C2, a dama fica muito distante. E aí, depois das trocas, eu tô levando um cavalo G6. Eu não posso deixar essa dama tão longe assim. A posição tá difícil, hein? Tô ficando pior no tempo e não tô encontrando um plano para melhorar. Ele veio com a repetição agora. Eu tô quase empatando e pedindo revanche nessa. Porque tá em uma posição muito perigosa de jogar. Vamos ver se ele vai repetir. Ele repetiu ali. Cara, tá aí a decisão. Não, eu não posso tirar a dama. Vou voltar pra D7. Vou ver se ele muda aqui. Talvez ele mude agora. Porque quem tá um pouco melhor é ele. No fim, eu posso jogar a posição até, mas eu não tô gostando da posição. Eu não tô gostando do tempo, como é que tá também. Mas eu tenho a sensação que ele vai mudar agora. Porque no fim, a posição tá mais confortável jogar de brancas, né? Bom, vejamos aqui o que ele faz. A verdade é que se ele quiser empatar mesmo, ele já pode jogar cavalo toma G6. Se bem que não, né? Eu troco e eu tenho dama G7 mesmo. Cavalo em C7 defende 8. Aqui ele tem essa decisão. Seguir jogando, voltar o cavalo para F3, que vai repetir pela terceira vez já a posição. Se acontecer isso, eu vou pedir revanche direto para ver se joga uma segunda partida. E aí depois eu analiso as duas. Empatou, deixa eu ver se ele aceita uma revanche. Mandei aqui a revanche. Ele não aceitou a revanche. Eu queria ter jogado uma outra partida aqui. O cara jogou muito sólido. Vamos lá, vou fazer a revisão dessa e jogar uma segunda partida. Deixa eu colocar aqui. O problema é que ali, depois do cavalo H4, se eu não volto para D7, se eu jogar dama D3 ou dama C2, eu vou mostrar aqui, mas eu não estava vendo o que jogar na posição. Isso que é o problema. Então, vamos lá, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro. Jogamos aí uma siciliana, ele jogou uma lapim. A lapim é muito sólida contra a siciliana, posição toda teórica. Tomei de peão que é um lance, cavalo A6 é o lance também. Cavalo C7.
Bom, e aí entramos nessa posição onde eu tenho esse problema do bispo, que o bispo ele fica passivo por conta do peão de D5 e ele tá com os peões, o peão em casa preta, né? Então tem esse problema que no final de cavalo eu sempre vou ter problemas, cavalo contra bispo. Tanto que ele tentou simplificar com dama E5, eu evitei, torre 1, torre 8, e aí dama H5, F6. Posição equilibrada, leve vantagem das brancas, ele dá ali um 0,22. Joguei G6, dama H6, e agora eu faço dama F5, que é duvidoso. Seria melhor já trazer o cavalo para casa E6. Cavalo E6, dama D2, ele acha que tá ali uma leve vantagem das brancas, e depois jogar com G5 para tentar trazer para F4. Então esse seria o plano certo na posição. Eu joguei esse dama F5, e aí não é legal a posição. Esse que é o problema. Se eu jogo, eu achei que ia dar para ela jogar um lance como esse, dama C2. Mas olha, dama C2 interroga, porque aí, quando ele atacar a minha dama, eu não vou conseguir manter o controle dessa casa. Quando jogar, por exemplo, dama toma B2, agora ele vai sacrificar. Isso aqui eu percebi depois que eu joguei o lance, né? Depois que eu joguei ali o dama F5. Por exemplo, rei H8, dama H6, rei G8. Mas e aí, como é que ele progride agora? Ele precisa fazer um lance para progredir, né? Porque não vai ser empate só nessa posição. Ah, sim, que ele vai ter um lance tipo esse, assim, um torre B1, né? Mas antes, ele dá dama H6 e torre B1. O que eu pensava não era essa torre para C1, eu achava que ele ia jogar outra torre para C1. E aí quando toma, se eu jogar dama por B2, aí eu tô levando cavalo G6, tô levando torre E7. Enfim, quando eu vi essa dama ficando muito longe, eu preferi voltar essa dama. Bom, acabou repetindo, essa foi meio sem graça ali. Perdemos 4 pontinhos de rating. Vamos lá, vamos ver se consigo jogar uma segunda partida. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui. Segundo empate. Segundo empate. O negócio é que agora começa a ter esse tipo de coisa, né? Os caras de 2.600, eles começam a jogar para empatar a partida. E aí fica puxadíssimo, né? Porque pro cara tava ok o empate ali, que ele já ganhava 4 pontos de rating. E aí ele jogou extremamente sólido. Eu teria que ter encontrado o plano de cavalo E6 e G5, que aí tá igual, ele continua um pouquinho melhor, mas pelo menos dá para jogar a posição. Vamos ver se na segunda partida encontramos aí uma posição um pouco mais animada. Vamos aguardar, surgiu aqui um adversário. Vamos lá, vamos lá. Depois de uma longa espera, temos aí um adversário. Eu tive que ampliar aqui a busca, não teve jeito. O maior desafio aqui, quando chega nessa fase, está sendo, na verdade, encontrar adversários. Isso aqui tá sendo... Eu fiquei aqui uns 15 minutos esperando a segunda partida, eu tive que ampliar. Mas vamos lá, ó, o cara... Estamos jogando aí uma Rossolimo, que ele jogou com D6, ainda é uma posição mais de Rossolimo. E agora ele faz esse lance, esse cavalo F6. Lance um pouco estranho, né? Porque eu já posso pensar em responder com E5 esse lance. Geralmente, nesse tipo de posição, se joga com bispo D7 para evitar as ideias de E5. Aqui ele já tem que responder algumas questões já na posição, né? Por exemplo, eu posso agora ou pegar o par de bispos ou já dar uma estragada na estrutura de peões dele. Eu vou jogar estragando a estrutura de peões. Um jeito sólido de jogar a posição, mas bem eficiente, né? Estamos aí agora com uma melhor estrutura, ele tem esses peões dobrados. Eu posso pensar agora em alguma forma de atacar esses peões. Eu poderia jogar cavalo D2, cavalo C4, seria uma ideia, o cavalo ficaria muito bem colocado. Mas eu acredito que esse plano com cavalo C3 pode funcionar também na posição.
Comecei jogando com dama F3, ameaçando já C6 imediatamente. E agora eu penso na ideia de jogar com cavalo E4, já de olho no peão de C5. O cara segue jogando bem rápido aqui a partida. F5 não acho que vai funcionar nunca nessas posições. Ele tá criando ainda mais fraquezas. Eu tô pensando se vale a pena eu jogar um lance como torre D1 para fazer C4. O outro plano seria jogar B3 e bispo A3, mas aí eu acho que o F5 pode ganhar força. Vamos lá, eu vou jogar a torre D1, às vezes com a ideia de C4 e bispo E3, para simplesmente atacar o peão de C5. Não parece uma tarefa tão fácil aí para ele conseguir defender esse peão, esses peões dobrados. Eu não jogo C4 direto, senão ele teria cavalo B4, e aí ameaça D3. E aí pode ser um problema para mim nessa posição, né? Bom, vamos lá. Ele está pensando agora. Tenho aí uma leve vantagem por conta dessa pior estrutura de peões dele. Mas é aquilo para explorar bem no longo prazo. Vamos ter que ir bem aos pouquinhos, aquele xadrezinho posicional, para conseguir de fato explorar essa melhor estrutura. Mas ele jogou impreciso já a abertura, né? Ele permitiu aquele E5. Poderia jogar a torre. Eu acho que o E5 foi o mais preciso mesmo, o mais direto. Tava pensando se dava para jogar de repente torre E1 primeiro, mas melhor já definir imediatamente. Bom, agora ele parou para pensar, ver se acha um plano. O lance F5, assim, para atacar o cavalo, eu acredito que posicionalmente é um erro, porque F5, cavalo D2, depois meu cavalo vem para C4. Bom, agora vamos fazer C4, né? Que era a minha ideia. Inclusive com a dama em C7, talvez eu possa ter um bispo F4 já. Ah, entendi a ideia. Ele quer jogar esse cavalo para C2 e depois para D4. Hum. O que eu posso fazer contra isso? Pois se eu jogar bispo E3, ele pode jogar cavalo C2, torre C1. Se tome E3, dama E3, dama 5. Não tá muito preciso assim isso que eu tô fazendo. Certo. Se eu jogar bispo F4 primeiro, ele vai tentar jogar E5? Bispo F4 aparentemente E5, né? E a outra ideia para controlar C2 seria voltar a dama para E2, para depois fazer A3 e deixar esse cavalo fora de jogo. Eu vou jogar isso, dama E2, para controlar C2 e depois eu faço A3. Porque em outras posições ele está jogando esse lance, o cavalo que poderia ficar bem mal colocado, porque se eu jogar A3, cavalo A6, o cavalo está lá no canto do tabuleiro. Por mais que ele defenda C5, o cavalo está mal colocado. Vou jogar A3, e aí ele vai levar muitos tempos para conseguir melhorar essa peça. Tudo bem que agora C5 vai ser bem difícil de atacar, mas ele tem um problema aí com a peça, né? Eu vou jogar agora um bispo D2 com a ideia de jogar bispo C3. Vou agora colocar esse bispo na casa C3. Ele está querendo dobrar para às vezes pressionar esse peão. Dama G4 é uma ameaça? Acho que ainda não. Bom, não tá tão fácil assim de progredir na posição. Eu acredito que tenho vantagem ainda, mas
Não tão simples assim, porque agora ele tem um ponto aqui para criar contra-jogo, né? Ainda que não seja tão fácil de atacar esse peão de D3. Agora esse cavalo dele não volta para o jogo nunca mais. Isso é uma verdade da posição, né? Como que volta esse cavalo para o jogo? Ele vai ter que jogar um cavalo B8, cavalo D7. Vai levar muitos e muitos tempos para ele fazer isso, né? Se eu conseguir encaixar um B4 no momento certo, a posição pode ficar bem interessante. E, bom, voltando àquela ideia do dama G4, por exemplo, se torre D8, dama G4, ameaça o mate. Se ele jogar com E5, eu faço F4, ameaçando o bispo por E5. Bom, dama G4 é um lance que ele tem que lidar, né? Ele tem que pensar aí como que ele vai responder essa ameaça, porque se tiver que jogar G6, eu já entro com o cavalo em F6 com cheque e dou mate nas casas pretas. E F6 está caindo o peão. E por isso que ele está pensando agora, está tentando encontrar uma forma de responder essa ameaça, que é essa ameaça de jogar um dama G4. É, tem que ter um preço esse cavalo aqui no canto, não é possível, né? Porque eu tô com as peças bem colocadas, bem centralizadas. Alguma ameaça eu tenho que ter aqui. Que afinal de contas, apesar de ter com ter esse peão fraco em D3, a estrutura dele é pior do que a minha. É muito mais difícil ele atacar o peão de D3 do que eu atacar os peões fracos aqui na coluna C. Tá, e veio com dama F4. Ele quer evitar o meu dama G4, basicamente. E se eu jogar com G3, ele vai jogar um dama F5, vai deixar a dama por aí. Ok, agora como melhorar? Vamos lá. Esse que é o desafio, né? Se cavalo G3 para cavalo H5. Cavalo G3. Ameacei cavalo H5, aí G6. Tudo bem, mas abriu a diagonal agora. Hum... Caramba, não consigo explorar isso? Porque esse bispo E5, dama H4. Ainda não tem uma ameaça muito concreta assim na posição. Se eu simplesmente voltar o cavalo para E4. Porque agora se jogar F5, enfraquece o peão de E. Ele dobrou. Bom, vamos perguntar aqui o que ele está querendo fazer com essa dama. Acho que faz sentido. E agora jogar um lance como um rei G2. Talvez eu possa pensar aqui em jogar tipo um dama E3. Inclusive poderia ter pensado em fazer isso antes até. Mas dama E3, tá bom. Porque se ele jogar E5, eu tenho o cavalo toma C5. Não tem esse lance? Cavalo toma C5? Porque agora cavalo C5, se tomar tudo em D3, no fim tá caindo em E5. Vamos lá, vou jogar cavalo toma C5. Dama toma C5.
Ah, e aí ele defende agora? Mas tá caindo em C6 também. Jogada mata uma C6. Pô, o cara mandando bala aqui nos lances, né? Jogando super rápido. Bom, preciso dar uma acelerada. Pensando em trocar as damas com dama F3. Depois que trocar, toma em D3, toma, joga o rei E2, dou uma simplificada, né? Vamos lá, eu vou jogar esse lance, dama F3. Eu devolvo um peão, mas estou tentando estabilizar a minha posição. Ah, ele não quer simplificar nada, olha. Jogar rei para E2. E agora a torre B1. Bom, preciso dar uma acelerada. Esse cara joga muito rápido. Como melhorar essa posição é uma questão que eu não estou conseguindo resolver muito bem. Caramba, eu tenho qualidade a mais e não consigo usar essa qualidade. Tá, vamos jogar esse. Caramba, eu tenho 2 minutos. Vou jogar agora a torre D1. Bom, basicamente a minha ideia é simplificar a posição. Eu devolvi o peão de D para tentar levar para o final de bispo contra cavalo, onde eu estou com um peão a mais. Então, vou jogar esse. Agora a torre D1. Bom, vou fazer H4. Tem que joga rápido, Evandro. Vamos acelerar aqui. Tem chance de ganhar o final, que eu tenho um peão a mais, mas não tão simples assim o final, né? Vou jogar esse. Bom, eu tenho que fazer uma única coisa na posição, que é jogar mais rápido. Eu não tô conseguindo. Fazer esse G5. Em 34. Temos aí um peão a mais. Mais uma posiçãozinha meio... Eu acho que o que tá pegando mais é o tempo, né? Se tivesse com mais tempo, acho que ganharia mais ou menos tranquila a posição. Bom, aqui eu tenho que tomar. E agora tomar. Jogar esse. Nossa, acho que foi bem ruim esse lance.
Temos 1 minuto e fazendo besteiras. Caramba, eu vou empatar as duas aqui hoje? Não é possível. Tô com muito pouco tempo pra... Caramba, essa foi puxada. Pô, episódio complicado esse, hein? Episódio complicado esse. Essa segunda tava um final muito ganho, mas aqui no apuro de tempo, joguei extremamente impreciso esse final. Vamos lá, caímos 10 pontos de rating com esses dois empates de hoje. Vamos lá, vamos fazer a revisão. O problema aqui desse rating é isso agora. Que sempre, assim, na maioria das partidas eu vou jogar contra jogadores de rating menor, onde basicamente eu não posso largar ponto de jeito nenhum, nem empatar as partidas, né? Vamos lá, vamos ver essa partida aqui, o que aconteceu. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Vamos fazer a revisão. Ele jogou bem esquisito aqui a abertura, jogou esse bispo D7. Saímos aí com uma vantagem de 1 ponto já, por conta dessa estrutura de peões. Mas eu não conduzi bem a partida. Olha só, meu plano de cavalo C3 e cavalo E4 não é bom. Acho que o plano correto deve ser isso aqui mesmo. Torre E1, cavalo D2, cavalo C4, deixa o cavalinho em C4, B3, bispo B2. Eu viajei de querer atacar direto esse peão em C5. Acho que o plano como um todo não foi legal. E olha, essa posição que eu tava achando que tava muito boa, na verdade tá 0,34 só. Se bem que ela foi melhorando com o tempo, né? Aí eu voltei, bispo E5 ele achava melhor. A verdade é que, pô, tô com muita vantagem, né? Partida inteira. Dama E3 ele não gosta, F4 melhor para controlar a casa E5. Nossa, F4 é bem matador, para falar a verdade, né? Porque F4, a dama dele tá quase sem casas. Eu tô jogando G4, torre F1. Aqui eu dei uma vacilada com dama E3. Fui ali meio materialista no peão. Mas tá ganho. Dama F3 é o melhor. Olha só, esse lance é legal. É aquele lance de reagrupamento, né? Porque eu volto a peça para simplificar a posição. Porque ele tá começando a ter umas ameaças com o cavalo G5. Então faz sentido total isso. Mas o cara jogou bem, porque se ele toma em D3 direto, daí simplifica, eu vou ganhar com certa facilidade. Ele conseguiu manter mais a atenção e foi resistindo, né? Devolver o peão aqui foi bom também, deu aquela simplificada. No fim, tô completamente ganho, né? Torre H6 tá bom. Aqui não sei se G5 é o lance, torre H7 melhor, né? Torre H7, aí depois volta com a posição. Porque G5 eu joguei, eu deixei a torre dele ainda participar da luta. Mas se eu jogo esse daqui, eu já tô ameaçando vir A7, tem torre B7, eu volto até para H6. Joguei meio impreciso, mas tá ganho ainda, final de torres. Aí aqui que eu tinha que parar para pensar um pouquinho para encontrar o caminho, que ele tá tentando ativar com torre E6 e torre E3 ou rei C4. Aqui esse lance... achei que tinha sido ruim esse lance. Aqui que vem a besteira. Rei D2 interroga duas. Larguei a vantagem inteira. Vou jogar rei F2. E aí eu tô com os 2 peões a mais. Eu trouxe o rei para D2 para segurar o peão de D, né? Acontece isso, quando você tá meio ferrado no tempo, assim, você não quer tomar decisões como essa, de jogar rei F2 e deixar o peão avançar, mas no fim eu tenho torre D7, né? Eu joguei o rei D2, e aí já não ganha mais a partida. No fim não ganha mais. Aqui qualquer coisa que eu tentar, eu vou estar me arriscando demais, não vai dar certo. Bom, voltamos aí de 2.760 para 2.750. Vai ser uma longa caminhada para chegar em 2.800. Vamos lá, como é que ficou a coisa toda agora, hein? Vamos ver aqui na classificação.
Depois desses 2 empates, voltamos para a 10ª posição aí do ranking. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Me diz aí o que você achou desse nosso episódio de hoje. Se você está gostando, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. E seguimos aí na nossa saga, tentando subir o rating aqui nas partidas de 10 minutos. Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.